Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos saber bastante coisa sobre as leis das combinações químicas. Só que antes disso, nós temos que ter uma ideia do que sejam reações químicas. São fenômenos em que uma ou mais substâncias se transformam produzindo uma ou mais substâncias diferentes das iniciais. Ok? Entenderam? Nós vamos ver vários exemplos, nós temos vários tipos de reações e é essa a nossa aula de hoje. Vai ser super gostosa, super interessante. Vamos ver como que ocorreria essas reações? A primeira delas é a mudança de coloração no sistema. Tem reações que, por exemplo, está aqui o Becker, misturei, tá lá branquinho, daqui a pouco muda de cor e aí eu sei que houve uma transformação química, houve uma reação química. Então a mudança da cor é um aspecto muito importante para nós sabermos se uma substância reagiu ou não. Vamos agora à liberação de gás, ou melhor, efervescência. Se você mistura alguma coisa, começa a sair borbulhas e aquela fumacinha, eu noto que houve novamente um fenômeno químico, ou melhor, uma reação química, porque você sabe que toda reação química é um fenômeno químico, é a transformação. Beleza, beleza? Vamos a outra. Precipitação, ou melhor, formação de composto insolúvel. E agora, como é que eu poderia te mostrar isso? Fácil. Está aqui meu Becker, Erlenmeyer, qualquer aparelhagem química, ao misturar uma substância a outra, eu vou notar que embaixo houve uma precipitação, ou melhor, algo ficou sólido. Isso mostra perfeitamente que ocorreu a nossa reação química. Vamos a outro. Liberação de calor, ou melhor, elevação da temperatura do sistema reagente. Nós sabemos, nós que eu digo os químicos, que têm prática em laboratório. Por exemplo, imagina você num laboratório, tá lá a água, tu colocou uma substância, colocou a mãozinha no frasco, tá quente, tá quente, tá quente, ai, eu noto perfeitamente que ocorreu aí uma reação química, houve um calor. Agora tem outras que ao misturar, coloquei a mão no recipiente, vai ficando geladinho, geladinho, geladinho. Fácil de perceber que ocorreu uma reação química. Vamos agora saber o que é uma equação química. É a representação de uma reação química por meio das fórmulas das substâncias participantes. Vamos conhecer alguns símbolos usados nas nossas equações químicas. Olha aqui, por favor. Sinal de mais quer dizer reage com. Essa setinha é com formação de. Quando a setinha está inclinada, é porque houve um desprendimento gasoso. Setinha para baixo, está ocorrendo um precipitado. E esse delta significa aquecimento. Observaram direitinho? Fácil, né? Aquele aquecimento indica que tem calor. Sinal de mais, é claro, estamos somando as substâncias reagentes. Flechinha inclinada é o que mesmo? Desprendimento gasoso. E mais outros que devagarzinho eu vou te apresentando. Beleza? Já sabe como montar uma equação química? Ótimo! Agora nós vamos ver alguns tipos de reações químicas. Para entendermos melhor reações químicas, vamos ver um trechinho do filme do Professor Aloprado. Shelley, you've been a guinea pig long enough. It's time to see if this stuff really works.
cheekbones. I have cheekbones. Look at my cheekbones. Yes. Look at my chest. Look at my breast. Oh, I don't have breasts. I'm an acre. I don't even need a bra anymore. Look. Oh, God. I'm thin. I'm thin. E aí, viram lá o professor aloprado? Gordinho, 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 ou melhor, bem gordão, né? E aí ele começou a fazer aquelas misturas todas, aquelas reações todas, bebeu e ó, ficou magrinho. Que fantástico, né? Aquilo ali foram reações que ele fez. Agora, se realmente é verdade ou não, eu gostaria aí de saber a forma que ele usou. Mas é claro, né? Ele não vai contar pra mim. Tudo bem, legal, esse filme é muito engraçado. Vamos então agora continuar nossas aulas. Vamos ao primeiro tipo das nossas reações químicas, que vão ser as nossas reações de síntese ou adição. Quando duas ou mais substâncias combinam entre si, formando um composto. Vamos ver o exemplo deste conceito. Eu tenho aqui meu composto A reagindo com meu composto B. Poderia ter mais, mas vamos só nos fixar em A e B e produzindo o nosso composto X. Observe alguns exemplos. Eu tenho carbono reagindo com oxigênio e produzindo o CO2. Notem, carbono, oxigênio, duas substâncias, produzindo apenas uma, o CO2. E olhe mais os outros. Nitrogênio mais hidrogênio, produzindo amônia, óxido de cálcio com água, produzindo hidróxido de cálcio, monóxido de carbono, reagindo com oxigênio e produzindo CO2. Notaram? Beleza? Muito fácil as nossas reações de que mesmo, crianças? Olha a palavra, olha o exemplo. 2 dando 1 é uma síntese ou adição. Notem também o equilíbrio químico. Olha para cá. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho meio. Daqui a pouquinho a gente mostra isso, porque senão é muito conteúdo de uma vez só. Mas só observe as nossas reações químicas. Vamos agora a outro tipo de reação química, que é a nossa reação de análise ou decomposição. Vamos ver o que é? Ocorre quando de um único reagente forem obtidos diversos produtos. Vamos lá para o nosso cartaz. Olha para cá. Observe. Eu tenho aqui o H2O2, a nossa água oxigenada. Quando eu coloco luz, o que acontece? Ela se transforma em água e oxigênio. Vamos agora a outro exemplo. Eu tenho aqui o nosso bicarbonato de amônio. Quando eu aqueço, ele é decomposto em amônia, água e gás carbônico. Observaram aquele delta? Novamente, aquele delta quer dizer aquecimento. Legal? Vamos ao outro. A nossa água, quando eu passo uma corrente elétrica, eu teria o hidrogênio e o nosso oxigênio. Vamos agora a outro tipo de reação química, que é a nossa reação de simples troca ou deslocamento. Ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo uma outra substância simples e outra composta. Observe aqui nesse cartaz como isso funciona. Eu tenho aqui o ferro, notem, ferro é um metal, reagindo com HCl com nosso ácido clorídrico. Ei, peraí. Antes de continuar a te mostrar, vamos pensar um detalhe super importante, que é a nossa reatividade química. Nós sabemos que temos reações que também não ocorrem, depende muito dessa reatividade. Mas eu vou te explicar assim, mais ou menos, através de cargas, fica fácil de tu entender. O ferro, ele é positivo. E tu notou que ele está sozinho, ele está doidinho para combinar, namorar. Opa, mas se ele é positivo, o que ele quer? Ele quer namorar, um carinha negativo, né, criançada? Isso aí. Então, peraí. Olha pra cá.
Aqui no HCl ele está acompanhado. Nós sabemos que o H é mais e o Cl é menos. E o ferro, que é positivo, quer namorar o cloro, que é negativo. Ora, e como o ferro é mais reativo que o hidrogênio, que está atrapalhando o lance dele, o que ele faz? Ele dá um socão no hidrogênio e, ó, namora com o cloro. Olha lá, FeSL2 e o pobrezinho do hidrogênio sendo deslocado pelo ferro. Beleza? Entenderam? É assim que funciona. O segundo exemplo também, nós temos outro metal. Ele é positivo e está doidinho para combinar com um negativo. Mas o negativo está acompanhado, ele vai ter que dar um socão. E ele consegue por ser mais reativo. Vamos ver o que eu estou falando. Alumínio está reagindo com H2SO4. Lembrem que H é mais e esse SO4, ele é menos 2. Opa! O alumínio vai querer namorar o SO4 menos 2. Dá um socão no H vai embora sozinho e ele namora o SO4 formando a L2, SO4, 3, mais o pobrezinho do hidrogênio abandonado. Beleza, beleza? Agora só mais um exemplo, só que neste caso eu tenho o nosso flúor. E flúor não é metal, flúor é ametal. Ele é da família 7A, ele é negativo, altamente eletronegativo. Ou melhor, é o mais eletronegativo de toda a tabela periódica. E agora, se ele é negativo, ele quer namorar quem? O positivo, né? Olha lá, ele vai dar um socão, mesmo processo. Tu só tem que observar as cargas. Vamos ver? Flúor, NaCl. Na é mais, Cl é menos. Flúor dá um socão no cloro, cloro vai embora e ele namora com sódio positivo, formando o nosso composto NaF. Legal, né? Interessante. Isso é tão bonito na prática. Muito bem, vamos a outro tipo de reação. Vamos agora às nossas reações de dupla troca ou permutação. Essa reação ocorre quando duas substâncias compostas reagem entre si, produzindo outras duas substâncias compostas. Vamos então entender melhor esse conceito nos nossos exemplos. Olha para cá, por favor. Eu tenho NaOH, hidróxido de sódio, reagindo com ácido clorídrico HCl e obtendo cloreto de sódio, NaCl, mais H2O, a água. Espera aí, antes de mostrar os outros exemplos, vamos dar uma paradinha e lembrar das nossas cargas, né? Entender o porquê da palavra reação de dupla troca. Houve uma dupla troca. Observe aqui as cargas. Mais um, menos um. Mais um, menos um. Sódio mais um, combina-se com cloro menos um. NaCl, H+, combina-se com a hidroxilo OH-, H2O. Beleza? Entenderam? Fácil, né? É só observar cargas. Vamos lá os outros exemplos. HNO3, prata mais, NO3 menos, Na+, Cl menos. E eu teria Na+, com NO3, NaNO3, mais o Ag+, com Cl menos, AgCl. Outro exemplo, Na2SHCl. Eu tenho Na+, com Cl menos, NaCl. Eu tenho S-2 com o nosso H mais 1, invertendo H2S. Beleza? Fácil de entender? Ok. Então vamos fechar bonito os tipos de reações e vamos pegar aí o nosso fechamento dessa reação de dupla troca. Ela é muito importante. Vamos ao nosso esquema. Olha lá a nossa dupla troca. Eu tenho AB mais CD, produzindo AD mais CB. Não esqueçam, mais um ou qualquer outro tipo de carga, isso aqui eu estou generalizando,
Positivo com o nosso negativo, AD. Positivo, que é o nosso C, com o negativo, que é o B. E eu teria CB. Tá lá, CB. Legal? Fechamos bonito? Entenderam tudo? O que você quer, Gotinha? Fala aí. Professora, então temos 4 tipos de reações químicas, né? Você poderia repetir o nome delas só para a gente não esquecer? Calma, Gotinha. Legal. Nós vimos 4 tipos de reações químicas. Nós vimos a reação de síntese ou adição, nós vimos a reação de decomposição, a simples troca, a dupla troca, mas nós temos mais reações químicas, só que não é assunto da nossa aula de hoje. Hoje nós só vimos as 4 principais reações químicas. Respondida a pergunta, Gotinha? Beleza? Legal? Podemos prosseguir? Vamos à lei de Lavoisier. Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos resultantes. Lavoisier, então, quis dizer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E você conhece aquela famosa frase que às vezes vocês invertem, fazem uma bagunça para falar, mas vocês sabem. Na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Lavoisier. Vamos olhar um exemplo do que Lavoisier quis dizer com isso. Olha para cá, por favor. Eu tenho aqui ferro reagindo com enxofre e produzindo o sulfeto ferroso FeS. Vamos ver o negócio? Vamos olhar a nossa tabela periódica para ver as massas atômicas do ferro, do enxofre e do composto formado. Ferro, 56. Eu vou usar unidade grama. Eu tenho 56 gramas, mais o enxofre 32 gramas, eu tenho 56 mais 32. 56 mais 32 no nosso reagente. E isso tem que ser igual à massa dos meus produtos. No caso, um único produto. E vale 88. 56 mais 32. Então, 88 igual a 88. A massa dos reagentes foi igual à massa dos produtos. Essa é a lei de Lavoisier. Ok? Beleza? Você só tem que prestar atenção em uma coisa. Toda equação química, já falei e vou falar novamente, tem que ser equilibrada, balanceada. É isso que obedece à lei de Lavoisier. Tranquilo? Vamos agora a um exercício. Dada a reação, calcule o valor de X. Nitrogênio mais hidrogênio produzindo gás amoníaco. Nitrogênio eu tenho 9x mais 1 gramas, hidrogênio 2x gramas e gás amoníaco 10x mais 4 gramas. Opa, como é que nós vamos resolver este exercício? Muito fácil, aplicação imediata de Lavoisier. Basta somar a massa dos nossos reagentes e igualar a massa dos nossos produtos. Vamos nessa então? Olha lá, 9x mais 1 seria a massa do nitrogênio, do nosso reagente, mais 2x, que é o hidrogênio, também reagente, vai ser igual à massa dos meus produtos, ou melhor, do meu produto, do gás amoníaco, que é 10x mais 4. Efetuando a matemática, nós temos 9x mais 2x, 11x, jogamos o 10 para lá, veio negativo, joguei 1 para cá, veio negativo, 4 menos 1, aquela paradinha toda. Acabamos a parte de matemática, o valor de x foi igual a 3. As expressões matemáticas eu sei que você sabe. Ok? Beleza? Entenderam a parte química? Entenderam Lavoisier? Massa dos nossos reagentes igual a massa dos nossos produtos. E não podemos esquecer de balancear as nossas equações químicas. Legal, legal. Vamos agora para uma outra lei, que é a lei de Proust. Vamos agora ver
o conceito da lei de Proust, mas perceba, Proust começa com a letra P. Olha lá. Quando duas ou mais substâncias se combinam para formar um determinado composto, a proporção estabelecida é fixa e definida. Proust. Perceberam? P. Proust trata-se da lei das proporções. Vamos lá dar uma olhadinha no exemplo. Olha bem para cá. Eu tenho aqui meu hidrogênio mais meio mol de O2 produzindo água. Vamos ver agora a quantidade em gramas. H, massa atômica 1, 2 vezes 1, 2. O oxigênio, cuidado na hora de ver aquele meio. Aquilo ali está multiplicando. Então, na realidade, nós ali só temos um oxigênio. Olha lá, meio vezes 2, cortei, um oxigênio que pesa 16 gramas. E é claro, né, obedecendo também a lei de Lavoisier, nós teríamos 18 gramas de água. Tá lá, 18 gramas de água. Então, o que seria essa proporção? Ao invés de usarmos 2 gramas, eu usaria apenas 1 grama de hidrogênio. Olha o que acontece se eu usasse 1 grama. Eu estou dividindo por 2. Quer dizer, tudo isso, pela proporção, seria dividido por 2. Eu teria, então, 1 grama, 8 gramas e 9 gramas. Olha as mesmas proporções, 1 para 8 para 9. Legal, legal, legal. Entenderam a proporção? A lei de Proust? Beleza, beleza. Vamos agora a outro exemplo. Olha lá. Determine a massa de carbono necessária para reagir com quantidade suficiente de oxigênio e produzir 220 gramas de CO2. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa equação química. Olha para cá. Carbono mais 1 mol de O2 produzindo CO2. Note que o equilíbrio está perfeito. Um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Beleza? Agora nós vamos prestar atenção na leitura. Essa é a parte principal. Se você ler errado, não colocar as coisas nos devidos lugares, você erra. Preste bem atenção, canetinha texto, olha para cá. Eu quero saber a massa de carbono. Está aqui meu carbono, embaixo dele X gramas para produzir 220 gramas de CO2. Está aqui o CO2, embaixo dele 220 gramas. Eu sei que 1 mol de carbono pesam 12 gramas. Nós também sabemos que o C sendo 12 e o O 16, 2 vezes 16, 32, mais 12, 44 gramas. Quer dizer, nós estamos fazendo uma regrinha de 3. Agora invertemos e usamos a matemática. Eu tenho 44 vezes x, 44x, igual a 12 vezes 220, ou 220 vezes 12. Fazendo essa continha, nós chegamos a um x igual a 60 gramas. Quer dizer, nós precisamos de 60 gramas de carbono para produzir 220 gramas de gás carbônico. Fácil, né? Observaram como a leitura é importante, onde você colocar os dados, preste atenção na unidade. Legal, legal? Vamos ao outro. O que acontecerá então se colocarmos para reagir 200 gramas de cálcio e 200 gramas de enxofre, segundo a reação Ca mais S produzindo CaS? Opa, esse é um estilo bem diferente dos demais. É a nossa lei de Proust relacionada a excesso. Tem horas que nós temos excesso de substâncias. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Cálcio, nós estamos vendo lá a massa atômica dele, ele pesa 40. O S, 32, usando o nosso Lavoisier, 40 mais 32, teríamos 72 gramas. Acontece que o problema quer colocar 200 gramas de cálcio. Espera aí, vamos usar a proporção.
40 para 200, nós fizemos uma multiplicação por 5. Ou melhor, se eu multiplicar 40 por 5, eu teria 200. Como eu multipliquei tudo por 5, eu teria aqui 200. 32 vezes 5, 160. E 72 vezes 5, 360. Notaram, então? Eu teria que ter, na realidade, 160 gramas de enxofre. Acontece que o problema colocou para reagir 200 gramas. Claro, o nosso enxofre está em excesso. E de quanto é isso? Molinho, né? Eu teria lá 200 menos 160, eu teria um excesso de 40 gramas de enxofre. Concluindo, eu teria a formação de 360 gramas de CaS, de sulfeto de cálcio, e um excesso de 40 gramas de enxofre. Ok? Tranquilo? Deu para perceber então Proust? Proust, P, proporção. Ok? Vamos agora a uma introdução ao cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico, estequiometria. Nossa, que palavra enorme, isso é um palavrão. Ora. O nome é um palavrão. A palavra cálculo já te assusta. Você já fica com medo, é uma coisa difícil. Estequiometria, estequiométrico, meu Deus. Isso é molinho. É uma aplicação das leis já estudadas. É a aplicação de Lavoisier, é a aplicação de Proust. Você só tem que prestar atenção na leitura do problema, se a equação está balanceada corretamente e principalmente nas unidades iguais, embaixo de unidades iguais. Olha só como vai ser fácil. Nessa aula de hoje é só uma introduçãozinha. Daqui a pouco, na próxima aula, nós vamos a fundo no nosso cálculo estequiométrico, ok? Olha para cá o nosso exemplo. Calcular a massa de hidróxido de sódio que reage completamente com 490 gramas de ácido sulfúrico. O que nós vamos fazer primeiro? A nossa reação química. Olha lá. Hidróxido de sódio, NaOH, reagindo com ácido sulfúrico, H2SO4, produzindo sal e água. Porque vocês sabem que ácido mais base produz sal e água. Vamos ver o equilíbrio. 2 Na's. Eu tenho aqui 2 e 2, 4 H's. 2 vezes 2, 4 H's. 1 S, 4 com 2 oxigênio e 6. 4 com 2 oxigênio e 6. Tá tudo beleza. O que nós vamos fazer agora? Tirar os dados da incógnita. Ele quer a massa de hidróxido de sódio. Aqui eu tenho na nossa equação química 2NaOH. Coloquei aqui embaixo para facilitar o teu entendimento. Depois ele te dá a massa, 490 gramas do ácido sulfúrico. Está aqui na minha reação. Tirei ele e coloquei do lado. E agora armei minha regrinha de 3. X gramas de NaOH, eu preciso para reagir com 490 gramas de ácido sulfúrico. Eu tenho sódio 23, 16 e 1, 40, vezes 2, 80 gramas, estaria para 98 gramas, porque eu tenho 2 vezes 1, 2, com S, 32, 4 vezes o oxigênio, que é 16, 98. Nossa regrinha de 3, e eu teria aqui meu X, vai ser igual a 490 vezes 80 dividido por 98, achando uma quantidade de 400 gramas de NaOH necessária para reagir com o nosso ácido sulfúrico. Ok? Viu só? Não é tão difícil assim. É só prestar atenção na reação, no balanceamento e na leitura. Pega teu material didático, tem um monte de reações, tem um monte de aplicações da lei de Lavoisier e Proust. Mete a cara, vai nessa, estuda mesmo, tente ser um gás nobre. Vai lá, amiguinho. Até a próxima, amiguinha. Beijinho.
Na aula de hoje estudamos a lei das combinações químicas. Vimos que nós temos que ter bastante conhecimento nas equações químicas, nas nossas reações químicas, não esquecendo de balanceá-las e depois entrarmos aos nossos problemas. Conhecemos a lei de Lavoisier, Onde ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, onde a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. e falamos da lei de Proust. Vimos também a lei de Proust. Lembra? P, proporção, é a lei das nossas proporções químicas. Bons estudos! Olá, colega. Nós vimos aí as reações químicas, as principais, né? As classificações delas, porque ela é muito importante para nós usarmos na lei de Lavoisier e na lei de Proust. Você sabe, vai nessa com aquele teu jeitão, pega bastante exercícios, mostra o equilíbrio dessas equações químicas, frisa bastante a leitura com canetinha texto com seus alunos, as unidades.